E se a redação do Enem fosse sobre desafios para a valorização docente no Brasil? Olá, seja bem-vindo ao canal Tropa da Redação. Inscreva-se, compartilhe e ative o sininho. A valorização do corpo docente constitui um pilar essencial para o futuro de qualquer nação. Nessa análise, examinaremos os complexos desafios que o Brasil enfrenta nesse âmbito, fundamentando-nos no estudo do professor Fábio Gomes, que nos permite compreender tanto as raízes do problema quanto os possíveis caminhos para sua solução. Iniciamos com a evocação de um ideal. A trama do filme Escritores da Liberdade ilustra o profundo impacto que um educador dedicado pode exercer. A obra serve como um poderoso lembrete do potencial transformador do ensino, mesmo diante dos cenários mais adversos. Entretanto, essa imagem inspiradora, proveniente da ficção, contrasta agudamente com a realidade brasileira contemporânea. Essa dissonância suscita uma questão fundamental que norteará a exploração do problema em pauta. A desvalorização docente no Brasil não decorre de uma causa única. Trata-se de um problema complexo, com raízes profundas, que a análise em questão decompõe em duas frentes principais, as quais minam o devido reconhecimento da profissão. A estrutura do problema, portanto, ramifica-se em duas grandes áreas. De um lado, encontram-se os obstáculos governamentais, marcados pela insuficiência de investimento e de infraestrutura. De outro, surgem os desafios socioculturais, que abrangem a percepção social da profissão e o engajamento comunitário. Analisemos cada uma dessas vertentes. Iniciemos pelo primeiro pilar, o obstáculo governamental. O foco neste ponto recai sobre a maneira como as falhas estruturais do Estado se manifestam no cotidiano da profissão docente. As falhas governamentais materializam-se em diversas frentes. Salários baixos, por exemplo, desestimulam e afastam talentos da carreira docente. Soma-se a isso a carência de recursos para o desenvolvimento profissional contínuo. As condições de trabalho, frequentemente precárias e com salas de aula superlotadas, além da escassez de materiais didáticos, completam um quadro que compromete a atuação do professor. A consequência direta de tal cenário é inequívoca. A omissão do Estado em prover um ambiente de trabalho justo e estimulante acarreta desmotivação do corpo docente. Essa desmotivação, por sua vez, impacta negativamente a qualidade da educação ofertada. Passemos agora ao segundo pilar do problema, o desafio sociocultural. O foco se desloca das políticas governamentais para as percepções e atitudes da sociedade em relação à profissão de professor. Um dos fatores centrais deste desafio é a percepção histórica do magistério como um dom inato, em detrimento de seu reconhecimento como uma profissão que exige rigorosa formação e dedicação contínua. Essa concepção equivocada minimiza a complexidade do trabalho docente. Adicionalmente, a baixa participação das famílias na vida escolar sobrecarrega os professores com responsabilidades que deveriam ser compartilhadas. Como resultado, emerge um profundo sentimento de isolamento e desvalorização entre os educadores. Esse fardo, de natureza tanto emocional quanto profissional, não afeta apenas o professor individualmente, mas compromete todo o processo de aprendizagem. Após o diagnóstico das causas, a análise se volta para a proposição de soluções. As propostas apresentadas delineiam um caminho estruturado e concreto para a reversão do cenário de desvalorização docente. A estratégia de mudança proposta é dupla, atuando nas duas frentes identificadas. Diante do investimento insuficiente, a ação sugerida aos órgãos governamentais é a destinação de mais recursos do Fundeb para reajustes salariais e revitalização da infraestrutura escolar, visando atrair talentos e assegurar condições de trabalho dignas. Em relação ao desprestígio social, a solução envolve uma ação coordenada entre MEC, mídia e comunidade escolar, por meio de campanhas de conscientização e do incentivo aos conselhos, para desconstruir estigmas e promover a corresponsabilidade pela educação. Conclui-se, portanto, esta análise com uma reflexão fundamental. A valorização do professor é uma responsabilidade de quem? Conforme explorado, a resposta aponta para um esforço coletivo e integrado, envolvendo Estado e sociedade. Trata-se de uma condição indispensável para a construção de um futuro próspero para o país. Inscreva-se, compartilhe e ative o sininho.